Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente no Conexão Humana 5.0. E mais uma vez gostaria de pedir o apoio de vocês para se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Se esse conteúdo hoje fizer sentido para você, compartilhe, que isso nos ajuda bastante. E hoje o tema é super importante. Continuando ainda no tema da endometriose, hoje temos uma convidada muito especial. Ela é muito querida, eu já conheço, nós estávamos conversando aqui no Bastidores há mais de 20 anos. Eu fiz o parto da filha dela. Então, ela trabalha conosco na nossa equipe. Ela, além de excelente profissional, é minha amiga, é uma querida. Então, eu conheço muito bem com quem estou entrevistando hoje. E quero que vocês aproveitem muito esse episódio, porque vamos falar sobre a fisioterapia pélvica. Vamos desmistificar, vamos explicar e atrair vocês para quando começarem um tratamento conosco, ainda no pré-operatório, já conhecer a fisioterapia. Porque vira um mito, um medo, será que eu preciso, será que eu não preciso? Então, hoje vamos falar sobre isso. E estou aqui, que eu gostaria de me apresentar de novo, sou a doutora Cláudia Regina Ribeiro Talaga, médica, ginecologista, obstetra, trabalho na parte de cirurgia minimamente invasiva, climatério, menopausa, estética íntima genital, em todo o cuidado da mulher. Estou aqui para ajudar vocês, para informar, para conectar pessoas e estar junto com vocês a passarem todas as fases da sua vida. E também estou aqui com a minha amiga, minha sócia desse canal, que é a Claudilene. Gostaria que ela se apresentasse também. Olá a todos, eu sou a Claudilene, eu sou instrumentadora cirúrgica da equipe. E eu estou aqui, agregando a essa equipe maravilhosa para este evento que conecta pessoas, conecta vidas, atrai principalmente as pessoas para se conhecer e se cuidar. Então, não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Como vocês sabem, vou falar de novo, a endometriose é uma doença crônica, inflamatória, imunológica, não tem cura, mas tem controle. Ouviram bem? Tem controle. Pressão alta, diabetes, não tem cura, mas tem controle. Então, como toda doença inflamatória crônica, vamos passar a vida cuidando dessas mulheres. Vamos passar a vida monitorando, tratando. E o que é a endometriose, então? É quando aquele tecido do endométrio, um tecido semelhante ao endométrio, que é a parte interna, que reveste a parte interna do útero, se localiza fora do útero, fora da cavidade endometrial, no caso, fora da parte interna do útero, porque ele pode se localizar também no útero. E aí o nome dele é uma endometriose, mas também se chama como adenomiose. Então, a adenomiose é uma endometriose lá no útero, mas fora da cavidade, que é onde tem esse tecido semelhante, onde existe o tecido do endométrio, e esse tecido semelhante ao endométrio está localizado fora da área interna do útero. Então, quando ele está fora da área interna do útero, é chamado de endometriose. E esse tecido semelhante, que é a endometriose, quando se localiza fora do útero, ele vai causar uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica vai levar a dor, a distensão abdominal, vai levar a uma inflamação causando sérios problemas, dependendo de onde se localizar na bexiga, pode ter sangramento na urina, dor para urinar. Se localizar no intestino, pode sangrar pelo intestino, pode ter dor para evacuar. Se localizar próximo, atrás do útero, próximo da vagina, dor para ter relações sexuais. Se localizar no músculo aqui, diafragma, aqui tem uma inervação que vai para o braço, então pode ter para o ombro, braço, dor aqui no membro superior. Se localizar, se infiltrar mais na pelve e acometer nervos, pode ter dor também nas pernas, dor na pelve. Então, tudo isso é essa doença complexa que se chama endometriose. Então, só para esclarecer, porque fala, mas não sei nem o que é endometriose. E se você, mulher, tem dor no período menstrual, porque no começo começa a dor no período menstrual. Com o tempo,
começa a ter dor o tempo todo. Procure um médico. Estamos aqui para te ajudar e não normalize a dor. Mas tem mulheres também que não têm dor, mas também, como altera muito a pelve, eu não sei se vocês sabiam, muitas vezes não conseguem engravidar. Então, dor e infertilidade podem ser muito das queixas que as mulheres nos procuram no consultório médico. E hoje nós queremos falar como a fisioterapia pélvica pode nos ajudar, ainda nesse tema que a endometriose, ela exige um tratamento interdisciplinar, como aprendemos no episódio anterior com a Érica, nutricionista. Não é nem chamamos mais multidisciplinar, interdisciplinar, a qual entram médicos ginecologista, muitas vezes o cirurgião proctológico, a fisioterapia, que vamos falar hoje, a nutrição, o psicólogo, porque quem não consegue engravidar ou tem dor o tempo todo, muitas vezes precisa de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra. Então, no universo dessa doença tão complexa, hoje vamos apresentar aqui nossa querida convidada. Quero que ela se apresente e ela estuda muito, ela é muito aplicada, muito dedicada a esse tema endometriose. E a outros temas também, mas hoje vamos falar sobre a endometriose. Pode se apresentar, Bia? Obrigada. Eu sou a Bia Nascimento, fisioterapeuta pélvica, sou especialista na saúde da mulher e na saúde do homem. Também sou palestrante em saúde integrativa e sexualidade. Sou formada em 2005, já tem um tempinho aí, né? Mas nos últimos 6 anos eu venho trabalhando apenas com a fisioterapia pélvica, me dedicando ao pré- e pós-operatório da cirurgia de endometriose junto com a equipe. E a gente acaba tratando um combo de disfunções que acompanham a endometriose, né? Então, a pélvica faz parte do tratamento da endometriose e é muito importante que todas as pacientes tenham acesso ao tratamento, porque vai fazer toda a diferença no final. E Bia, e o que é fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica é uma especialidade da fisioterapia que atua na prevenção e na reabilitação dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, os músculos do assoalho pélvico são um conjunto de músculos que sustentam, que dão suporte para os órgãos que ficam aqui em cima, né? Então, aqui a gente tem o útero, tem a bexiga, tem a porção final do intestino, que é o reto. Então, a gente trabalha esse conjunto. Então, o assoalho pélvico, ele está interligado às disfunções pélvicas que tratam o quê? Incontinência urinária, as pacientes com endometriose. Então, tem uma série de disfunções que a gente atua também na bexiga hiperativa. Que muitas vezes o paciente pensa, só a cirurgia vai resolver? Porque eu vou mexer no útero, vou tirar, remover em bloco, né? A excisão que a gente faz na cirurgia é retirada da endometriose em bloco, retirando todo o tecido inflamado, retirando toda a infiltração que essa endometriose causou. E aí eu removo esse tecido e está tudo resolvido? Na verdade, não, né? A endometriose, a gente sabe que é uma doença inflamatória crônica, então a cirurgia, ela vai tratar a doença, ela vai tirar ali os focos de lesões. A fisioterapia pélvica, ela trata a função. Entendi. Então, nós entramos com a reabilitação daquele corpo que foi manipulado, então, que vai ter que ganhar mobilidade de tecido depois. A gente vai precisar tratar essa parte das disfunções, então, fazer com que esse corpo volte a funcionar de maneira saudável no pós-cirúrgico, né? Existe um comprometimento muscular muito grande. Quando a paciente tem aderências e fibroses, isso causa dor. Então, um erro aí é achar que fez a cirurgia e aconteceu um milagre e não vai sentir mais nada. Tem todo um trabalho em conjunto para acontecer além da cirurgia, né, doutora? Porque a endometriose, muitas vezes, ela demorou o diagnóstico, né? Demora 7 a 10 anos para fazer o diagnóstico. E durante esse tempo, o corpo entendeu que ela tinha um machucado, né? E aí ele precisou cicatrizar esse machucado. E nessa cicatrização ocorreram as aderências, fibroses. Então, o músculo está muito tempo em desequilíbrio lá na pelve. E quando eu opero, eu removo esse tecido, eu preciso que você reabilite esse tecido. Exatamente. E por isso que muitas vezes a paciente fala, eu operei, mas eu não melhorei.
Mas o cirurgião retirou o foco de endometriose, retirou as lesões, as infiltrações de endometriose. Então, eu preciso que você, paciente, que você, mulher, faça a físio, porque é complementar ao tratamento. Se não removeu, e aí o músculo não entendeu que existia um descompasso, um desequilíbrio, né? Até porque é tanto tempo, imagina, são de 7 a 10 anos para chegar no diagnóstico, né? Ela chegou, às vezes ela está lá tomada de endometriose. O que acontece? O cérebro, ele entende que tem algum machucado ali, então o corpo ele cria uma memória de dor. Então, você entra num ciclo de dor, sente a dor, contrai dor, contrai dor, e não sai desse ciclo. Então, essa memória de dor, ela é trabalhada na pélvica. A gente precisa dessensibilizar esse corpo, essas áreas, para tirar essa questão. Então, fez uma cirurgia, imagina um corte aqui, né? Uma cicatriz, cicatriza por dentro e por fora. Porque às vezes a mulher faz a cirurgia, tá tudo bem, tá tudo certo, mas está cicatrizando tudo. Então não tem que cuidar da cicatriz, e a parte da físio tem que cuidar de toda a musculatura que envolve esses órgãos ali que foram manipulados. Olha a importância, né? Além de você tratar, ajudar a mulher a se reabilitar, vai estar ajudando a retirar essa memória de dor. Muitas vezes, além da físio, ainda vamos ter que encaminhar para a equipe da dor, para um psiquiatra, porque toda essa memória de dor é complexa também. Então, a mulher que tem endometriose precisa desse tratamento interdisciplinar. E é muito complicado quando a pessoa entra no consultório, porque ela está tão desgastada, né? Ela fala, mas eu tenho que passar por mais médicos. Precisa passar por mais médicos, porque é para tratar o seu problema, para quebrar esse ciclo de dor, como a Bia falou. Então, quebrar ciclo de dor é participar também da fisioterapia pélvica. E ainda, antes de operar, você acha bom eu encaminhar para a fisiopélvica? É extremamente importante, porque eu ofereço para a paciente uma educação em saúde. A gente sabe que na correria ali do dia a dia, durante as consultas, às vezes o médico não consegue ficar 1 hora com a paciente explicando sobre anatomia, sobre como funciona o corpo. Então eu falo, começa aí, a importância do autoconhecimento. Às vezes, doutora, a mulher ela não conhece o próprio corpo. Então, ela vê aqui a vulva, ela não sabe se isso aqui é vulva ou vagina. É uma pergunta que eu sempre faço para as pacientes. Como é que você chama isso aqui? É vulva ou vagina? Não, então vamos entender que a vulva é toda a parte externa, a vagina é lá dentro. Por quê? Porque quando ela se conhece, na primeira alteração que ela vê aqui, ela reconheceu um sinal. Bom, peraí, esse carocinho aqui eu não tinha, esse vermelhinho eu não tinha, eu preciso de ajuda. Então, começa no autoconhecimento. Então, eu já preparo o corpo dessa mulher. Eu entro com orientações de terapia comportamental, eu dou uma consciência corporal para ela, uma consciência respiratória, perineal, para que ela entenda e já tenha uma noção do que pode acontecer no pós-cirúrgico. Então, ela já sai da cirurgia mais tranquila, a doutora já me explicou que pode acontecer isso, aquilo. Então, é um preparo bem importante, tá? Pré-operatório, pós-operatório, indicada que todas as pacientes participem. Então, Bia, você está me dizendo que isso é o que acontece geralmente em uma primeira consulta. Mas, assim, na questão da pessoa ir lá nessa primeira consulta, tem algumas questões, assim, que ela fica assustada, que ela desconhece? Você já disse que tem, né? Essa questão, às vezes, ela não conhece o próprio corpo. Mas, outras questões que você pode apontar nessa primeira consulta, que você realmente vê a diferença, que a pessoa chega lá assustada ou sem conhecer o próprio corpo, como você já disse. Sim, porque a mulher, normalmente, ela está acostumada com a ginecologista, com o atendimento ginecológico, né? E ali ela sabe que ela fica sem a parte de baixo na roupa, mas e essa fisioterapia pélvica? Como é que funciona? Eu também preciso tirar a roupa? Precisa. Né? É um atendimento uroginecológico. Só que, assim, apesar de ser, né, sendo a fisioterapia pélvica, eu preciso ter um olhar global para essa mulher.
Então, eu não vou me concentrar só aqui na pélvica. Eu preciso entender o corpo dela num todo, né? Questão postural, como é que ela trabalha, ela atua no dia a dia, se é uma paciente que passa o dia inteiro sentada, isso também compromete assoalho pélvico. É uma paciente de dor, que tem muita tensão na musculatura. Imagina que ela passa 6, 8 horas ali sentada. Eu preciso trabalhar essa mulher. Então, o que eu faço primeiro? Eu faço uma consultoria íntima para explicar como o corpo dela funciona, como deveria funcionar. E aí, eu já falo um pouco sobre a doença. Eu volto lá na primeira menstruação dela. Então, eu preciso conhecer toda a história dessa mulher. Com quantos anos você menstruou? Como que era de lá para cá até eu chegar nas queixas atuais? Tá? Depois aí eu explico, nós vamos para o consultório, lá eu vou fazer uma avaliação uroginecológica, então eu vou entender como é que funcionam os teus músculos, se existe muita tensão ali. As pessoas acham que a fisioterapia pélvica é isso aqui, contrai, relaxa, ou confundem com o tal do pompoarismo. E não é isso. Tá? Essa era uma das minhas perguntas. Vai muito além disso. Então, assim, essa paciente, ela precisa saber contrair, mas muito mais importante, a paciente de dor, ela precisa aprender a relaxar. E a paciente, normalmente, ela tem uma dificuldade absurda para relaxar. Então, é aprender a contrair, relaxar, a respiração. As mulheres não sabem respirar. Elas trocam, invertem, fazem uma respiração paradoxal, né? Às vezes você pede para a mulher contrair, na hora da contração ela vai lá e relaxa. Então, você acha que ela sabe que isso é básico, mas nem isso a mulher sabe fazer. Então, eu preciso entender, sabe contrair e relaxar? Tem força para segurar? Aqui a gente vai falar da incontinência, né? Nós chamamos de endurance isso. O quanto que você consegue segurar? Deixa eu entender aí. Contrai o assoalho pélvico, mantém. 1, 2, e a mulher já solta. E a coordenação, às vezes ela não tem coordenação para isso, tá? Então, é uma consulta tranquila, não dói. Claro que eu preciso fazer um exame, né, da parte intravaginal ali. Ao contrário da doutora, a ginecologista, que vai lá no útero, colo do útero, que ela quer entender, eu vou entender como é que estão esses músculos. O que tem de tensão, quanto está tensionado, se tem fraqueza dessa musculatura, se tem muita hipertonia, se tem atrofia. Então, o meu foco ali na consulta é esse. Não é útero, colo de útero como da ginecologista, tá? É assoalho pélvico. Então, essa é a diferença. Então, a dor da endometriose não vem apenas das lesões, vem também do sofrimento desses músculos. Compromete a parte muscular e tem uma coisa que é a fáscia. Na fisiopélvica, nós trabalhamos muito com isso. Todo o nosso corpo, todos os nossos músculos são revestidos por fáscia. Né, doutora? Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina capinhas, né? Imagina um corte aqui, ó, uma peça de frango. Não tem aquela pelezinha branquinha, transparente, bem fininha? Gente, aquela pelinha a gente também tem em volta de toda a musculatura. No ovo, né? Quando você vai descascar o ovo, tem aquela pelinha, gente, né? E aquilo ali grudado no tecido. Isso é a fáscia muscular. Nos órgãos, não dá mobilidade para os órgãos e para os tecidos. Isso causa dor. Então, a gente tem que trabalhar essa parte também, tá? Então, a parte muscular, ela é comprometida e a fáscia também. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho ali de liberação e é daí que a gente começa o ponto principal da dor. Quando você ganha movimento, mobilidade, tá aí a importância da pélvica, tá? Porque você tirou o foco, né? Aí ficou lá o machucadinho. A gente tem que devolver movimento para o tecido e muitas vezes para o órgão que estava ali preso nas aderências que você soltou na cirurgia e a intrafísio para complementar. Porque eu te removi as lesões. E aí, naquelas lesões removidas, o corpo vai fazer uma cicatrização. Isso. E essa cicatrização que a Bia está nos contando, que precisa voltar a ter mobilidade. Exatamente. Porque talvez cicatriza grudado. Isso causa muita dor. Então, vocês entenderam isso, né? Não é que machucado é esse? É porque fizemos um corte, removemos o tecido doente e o corpo vai cicatrizar. E nessa cicatrização ele pode aderir, grudar. Exato. E tudo no nosso corpo, né, tem um revestimento. A pelve, ela tem líquido. A pessoa fala, eu tenho líquido na pelve. Todo mundo tem um pouco de líquido na pelve. Para ocorrer esse deslizamento. Olha como Deus fez tudo perfeito, né? Perfeito. Não está tudo duro lá, você entendeu? Tudo um bloco. Não é um bloco duro, é tudo com muito movimento, com muita tração. E a doença comprometeu essa tração, essa distensão, essa contração, esse relaxamento e promoveu o quê? Descoordenação.
E na fisiopélvica você vai ajudar a voltar a ter o quê? Exatamente. Coordenação. A coordenação, o movimento. Então, isso quer dizer que mesmo depois da cirurgia, a paciente pode continuar sentindo dor. Né? Não seja sempre, mas em alguns casos ela pode continuar sentindo dor. Pode. Existe uma questão ali na cabeça da paciente, ela acha que ela vai operar e aí pronto, tá tudo resolvido, né? Ah, mas eu pensei que eu fosse operar e nunca mais ia sentir nada. Vamos com calma, tem um período de adaptação, tem um período de recuperação, né? Às vezes, numa cirurgia, a doutora manipula vários órgãos, Sim. faz algumas ressecções, né? Às vezes é uretra, é bexiga, é intestino, às vezes é no próprio canal vaginal, às vezes a doutora vai tirar o útero por alguma razão, indicação, né? Por isso a importância da pélvica, para tratar justamente aquele restante. Então, a cirurgia é bacana, foi feita uma cirurgia excelente, uma cirurgia robótica de qualidade, que vai minimizar o sofrimento, vai proporcionar para a paciente um pós-operatório mais confortável, né, doutora? É a cicatrização menor, né? Não tanta fibrose, mas mesmo assim. Mas ainda assim precisa passar pela pélvica, tá? Para dar continuidade ao tratamento. E você indica que toda paciente de endometriose faça uma avaliação antes? Sim. No mundo ideal, meu sonho é que toda paciente chegue para mim antes da cirurgia, tá? No pré-operatório, que é justamente para que eu conduza ela de uma forma que ela vá segura, que ela vá confiante para essa cirurgia. Então, ela vai para a cirurgia conhecendo o corpo dela, sabendo como funciona, com as orientações já para melhorar a queixa, e eu já preparo, olha, para acalmar um pouco, aí o primeiro xixi, e a primeira evacuação, então ela já vai preparada, não sentir dor, às vezes no intraoperatório ali, no pós-imediato, pode ser que não tenha uma pélvica no hospital, então ela já recebeu as orientações para se acalmar. Existem alguns medos, né, doutora, de se movimentar, ai meu Deus, eu vou levantar, vou ter que andar, e na hora da evacuação, como é que vai ser? Então, eu já dou uma série de orientações para ela ir mais tranquila. Então, é bem diferente uma paciente que foi preparada, veio para avaliação com a pélvica no pré-operatório, do que aquela que chega só no pós-operatório, tá? É porque muitas vezes o paciente chega para nós, nesses centros de endometriose que nós atuamos, muito grave já, com muita dor, e aí tem que ir para a cirurgia. Mas é o que ela falou, no mundo ideal... O ideal é antes. Aí tem que ir para a cirurgia porque a dor é tanto incapacitante, ela já está bem estressada. E aí, muitas vezes, eu não consigo fazer o pré. Mas e depois que eu operei, removi todos os tecidos, todas as lesões dos tecidos, e aí eu preciso que ela tenha o seu tempo lá, respeite o tempo pós-operatório, e aí eu encaminho para uma fisioterapia pélvica pós-operatória. O paciente também tem, às vezes, algumas resistências. Eu queria que você falasse, explicasse, né, como que vai ser esse tratamento e a importância, porque o objetivo do podcast é informar da importância. Eu preciso que as equipes sejam interligadas para você, paciente, ter o melhor resultado possível. Sim, é importante. Normalmente, no pós-cirúrgico, vocês médicos agendam um retorno para essa paciente, normalmente com 7 dias, né, doutora? Sim. 7 dias, 8 dias. Então, eu prefiro receber essa paciente depois que ela é avaliada no pós-operatório pelo médico que realizou a cirurgia. E aí, conforme a liberação médica, nós vamos conduzir o tratamento. Sempre conversando, é um trabalho de equipe, de parceria, respeitando a recuperação da paciente, alguns prazos que vão de acordo com o que acontece nessa cirurgia, né? A gente sabe que nem toda cirurgia é igual, tem cirurgias que vão levar menos tempo, outras mais tempo, tem cirurgias que têm ressecções de alguns órgãos, tem cirurgias que não têm, então sempre cuidando dessa parte para não apressar, né? Então, se a doutora fala, olha, Bia, essa paciente aqui está liberada para manipulação interna, de repente para uma liberação miofascial, ok. Caso contrário, eu recebo ela no consultório para tratar cicatriz,
Sim. Né? Já para dar orientações. Olha, é importante você manter o cuidado com a cicatriz. Então, por exemplo, eu tenho um laser no consultório, então eu vou usar para ajudar na cicatrização, para orientar justamente para as disfunções urinárias, para as disfunções evacuatórias. Então, vamos entender que, de repente, ela não veio no pré-operatório, então ela veio direto no pós. Eu não posso fazer a manipulação interna ali. É isso que eu gostaria que você explicasse. Tá. Muitas vezes não vai mexer lá onde está doendo, não é na vagina. Não, é que assim, a paciente ela vem com algumas restrições e nós respeitamos, e a paciente também precisa respeitar as orientações médicas. Ok. Né? Se o médico coloca lá, paciente, retorno às atividades físicas só após 30 dias, não adianta se apressar e querer relação sexual, só vai retornar depois de 60 dias, 90 dias, a gente entende que não pode ter relação. Só que aí, eu vou até fazer um paralelo aqui de uma situação muito engraçada que eu vivi com o Dr. Rogers, porque quando a paciente chega, ela fala assim, mas a doutora disse que a gente não pode ter relação. Não, de fato não pode e precisa respeitar isso. Agora, em algum momento, a doutora Cláudia, o Dr. Rogers falou que você não pode ter prazer? Pode ter prazer. Porque eu tive uma conversa dessa com o Dr. Rogers, né? Ele, não, Bi, eu falo para elas que elas podem namorar de outras formas, porque aí eu trago esse marido para o consultório para explicar para ele como é que funciona o corpo da mulher dele, para que ele tenha paciência nesse período de recuperação também, onde a gente não pode, ele não vai poder ter a relação. Mas existe um corpo inteiro da mulher para ser explorado. Existem várias formas de dar prazer, né? Tanto da mulher para o homem, como do homem para a mulher. Que a gente deixa bem claro que não pode ter penetração não pode nem ter anal penetração. e nem vaginal, porque operou às vezes no intestino, como é que vai ter? Mas às vezes ela fica com uma questão assim, não me toque, não é isso. Poxa, senta para assistir um filme junto. Sim, sim. Né? Vai fazer um carinho, tem Sim. tanta coisa para fazer. Então, eu só tomo esse cuidado para trazer esse marido para perto, porque a vida dela já é tão sofrida. Sim. E aí, se a gente não consegue alguém para acompanhar junto, para acolher, e quando a gente tem essa parceria, é melhor. Né? Então, para o pós-operatório, tem que ter esse cuidado de respeitar os prazos determinados pelo médico. Então, vai além, tá? Não é só, então eu já vou para a fisioterapia, sair da cirurgia, já vai mexer lá dentro? Não. Tudo, existe uma conversa aqui entre a equipe, a gente vai conversar, vai entender Sim. o que pode ou não fazer de acordo com a situação de cada paciente. Tá? Enquanto isso, a gente trata das outras questões. Às vezes ela está com uma dificuldade para evacuar, e eu posso ajudar isso. Às vezes ela está com a bexiga hiperativa, eu vou fazer uma neuromodulação parasacral, já calma aquela bexiga, vai funcionar direitinho, às vezes está com a retenção. Tem paciente que fica com Sim. dificuldade nos primeiros xixis, né? Nas primeiras micções. Então, eu consigo trabalhar essa bexiga de forma que ela mande uma informação para o cérebro que ela precisa funcionar direitinho. Então, não necessariamente a gente vai ter uma manipulação interna nesse pós-imediato, tá? Entenderam, mulheres, né? Bia, então você disse que no mundo ideal é que a paciente vá antes Sim. da cirurgia, né, no pré-operatório. Mas uma coisa que eu percebi aqui, que eu não tinha percebido antes dessa conversa, é que toda mulher deveria consultar e se tratar, né, fazer uma fisioterapia pélvica, ou pelo menos passar com uma físio, para entender se ela realmente precisa, se ela não precisa, compreender também o corpo, né? Levar o marido, isso é muito importante que você falou aqui, né? Até por conta dessas questões pós-operatória. E nesse contexto que a gente tem falado aqui, o que você diria para as mulheres que não têm ciência, não têm noção, que nunca visitaram uma físio? Então, eu costumo dizer que, vou até falar olhando para a câmera aqui, ó, toda paciente precisa, toda mulher, né, precisa e merece passar por uma consulta com a fisioterapia pélvica. Porque muitas vezes ali na correria do dia a dia e durante a educação dela, lá na nossa geração, tudo era muito tabu. Então, às vezes a mãe, o pai, a avó não ensinou. Então, criou com tabu, tira a mão daí que é feio. Não mexe nisso aí. Aí a mulher não se olha no espelho, ela não se conhece. Eu falo muito sobre a importância, que a gente faz muito na físio, do autoconhecimento. Eu falo, olha, pega um espelho, olha para o teu corpo, senta ou deita na cama, coloca lá, ó, na direção da tua vulva e olha.
se reconhece. Você sabe por onde sai o xixi? Ela não sabe. Ela acha que o xixi sai pelo canal vaginal, ela não sabe que tem um orifíciozinho aqui, que é a uretra, que o xixi sai por aqui, e por aqui sai a menstruação, acontece a penetração, sai o bebê. Olha como começa do básico, né? Além do que elas normalizam várias disfunções. Então, por exemplo, você vê na academia mulheres que vão treinar com absorvente, com protetor diário, abafando a região, causando problema para a ginecologista tratar daqui a pouco, né? Mas elas falam? Não falam. Então, não é normal fazer xixi toda hora, de hora em hora, levantar várias vezes à noite para fazer xixi. Ah, tossiu, riu, pegou peso, perdeu o xixi. Não é. Então, assim, a pélvica, ela atua na prevenção e na reabilitação. Então, ainda que você não tenha uma disfunção, você já precisa prevenir, né? Você tem um conjunto de músculos que sustentam os seus órgãos principais e você precisa fortalecer. E força é diferente de função. Então, eu não preciso só de um músculo forte, mas de um músculo funcional. Sim. De um músculo que é coordenado, que ele contrai, que ele relaxa e que ele sustenta. Tá? Então, tá aí a importância delas entenderem o que é fisioterapia pélvica, porque é para toda a faixa etária. É que é mais fácil a pessoa aí fazer uma reabilitação quando é parte óssea, né? É. Agora, Fala a parte da pelve. isso. A gente ainda está crescendo, ganhando espaço. Porque quando quebra um osso, todo mundo já sabe. Vou ter que fazer fisioterapia. Mas é a mesma coisa com a pélvica. Mas pélvica, ela cuida, porque está tudo interligado, né? A pélvica, ela cuida das disfunções que acontecem na sua bexiga, no seu intestino, no assoalho pélvico em si. Às vezes acontecem os prolapsos, né, doutora? Então, a parte de útero. É uma dúvida delas. Eu vou tirar meu útero, vou ficar com a bexiga caída? Não necessariamente. Se ela tiver uma boa musculatura e funcional, ela não vai ter. Porque eu também tenho pacientes que nunca operaram, que fizeram até parto cesárea e tem bexiga caída. Tem. Então, eu queria tirar esse mito também. Tá. A questão do prolapso, ela tem N fatores, né? Tem os fatores de risco. Sim. Então, por exemplo, obesidade, aumento de peso, parto normal, muita carga, paciente com problema pneumológico, então de tosse crônica, então vai tossir, aquela coisa, os órgãos estão sempre ali. E quem que está segurando? Isso aqui é como se fosse uma redinha, né? Então, você vem, faz a pressão aqui, ó, quem está lá. Uma hora não dá, o que acontece? Aí o órgão vai descer. E o que pode descer aqui? Bexiga, útero, porção final do intestino. Às vezes o próprio reto, eu já peguei prolapso de reto, saindo aqui pelo canal anal mesmo, tá? Então, precisa ter esse cuidado de cuidar disso também. Mas se for na fisiopélvica, vai aprender a coordenar. Exatamente. Porque que acontece? Vamos falar quando você faz a retirada do útero. Sim. Né? Precisa da fisioterapia pélvica? Precisa. Mesmo que não tenha endometriose, se for um mioma grande, alguma coisa que você precisou, hemorragia, tirou o útero. Justamente por quê? Por conta da proximidade. Vamos imaginar que aqui a gente tem uns 3 órgãos aqui. Na frente fica a bexiga, aí aqui eu tenho o útero, embaixo o canal vaginal e aqui atrás a porção final do intestino. Aí a doutora tirou o útero. Mudou lá dentro, né, doutora? A estrutura, mudou os espaços. Claro que vai ficar lá com as suturas, tem os ligamentos. Então, não é que a bexiga vai ficar nós estamos falando na readequação dos órgãos. Exatamente. Mas aí a pélvica precisa justamente por isso, para manter essa bexiga no lugar, esse intestino ali bonitinho, porque existem algumas condições que vão levar um fator de risco. Tirou o útero. Pode ter um prolapso de bexiga depois? Pode. Tá aí a importância de passar pela pélvica e cuidar, para justamente evitar esses problemas, né? E o tempo de tratamento de fisioterapia pélvica? Quanto tempo, mais ou menos, o paciente leva, a mulher leva para se recuperar? Tá. Cada paciente vai ter seu tempo de recuperação, né? A partir da cicatrização que a gente sabe. Às vezes, mas ainda está escurinho e tal. Cada paciente vai levar um tempo para cicatrizar de dentro para fora, de fora para dentro, tá? Da mesma forma, a dor. Às vezes vai ser uma paciente que falou, meu Deus, tirou com a mão. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi a cirurgia. Agora eu tenho qualidade de vida, né? Mas aí ficam algumas questões. Então, algumas pacientes, se não tiver uma disfunção urinária ou coloproctológica, eu costumo falar, quando é só a dor,
eu digo que é mais fácil tratar a dor. Então, às vezes, nos primeiros atendimentos, já tem uma melhora no quesito dor, tá? Quando é uma paciente que tem ali uma queixa junto, já tinha, né, um problema, né, o que desencadeou a cirurgia, ela já vinha com uma incontinência urinária, com uma constipação severa, aí vai levar um pouco mais de tempo, tá? Agora, quando é para tratar a questão da dor, e é delicioso de tratar, porque daqui a pouco trata e a paciente está lá feliz da vida, está namorando, está estudando, está brincando com os filhos e está vivendo a vida dela. É gratificante. Então, não tem um prazo, não tem um padrão. Ah, essa paciente vai ser 1 mês, essa vai ser 2 meses. Vai depender do quanto ela vai colaborar com o tratamento também, tá? Bia, explica um pouquinho, então, os órgãos que você estava explicando, acho legal. Mostrar onde é a uretra, onde é a vagina. Eu gosto de mostrar, porque assim, né? Às vezes é o primeiro contato que a mulher está tendo, né? E tem essa questão da internet aí, da rede social, pode mostrar, não pode, é o nosso corpo. Sim. Né? Então, a mulher, olha, a minha filha, com 7 anos, ela já sabia o que era vulva. Nossa, eu vim saber depois dos 30. Olha só. E isso é uma realidade. Às vezes eu estou com um paciente de 40, 50 anos, que é o primeiro contato dela. Ó, eu vou fazer isso aqui com ela pela primeira vez. Então, eu vou falar, você vai fazer esse exercício aqui em casa. Você vai pegar o espelho e vai olhar. E aí eu faço, o que é isso aqui? Aí, outro dia, uma paciente acho que de 34 anos, boa pergunta, doutora, ela falou para mim. Então, tá, isso aqui é a vulva. A parte externa, lábios externos e internos. Por que eu falo assim, doutora? Eu particularmente. Quando fala lábio maior, menor, a gente sabe que cada um tem um padrão de vulva. Aí se eu falo lábio menor, e às vezes o lábio interno da mulher, ele é assim, a gente sabe, né? Ele é assim. Ah, não, mas o lábio menor, ela acha que é esse lábio menor aqui. Então, eu tenho esse cuidado. Lábios externos e lábios internos. E não tem um padrão de vulva, tá? Isso aqui é um material educativo, por isso que não tem pelo. Mas tudo bem também ter pelo, né, doutora? Sim. Ai, desculpa, eu não depilei. Eu falo, não se desculpe. Porque isso aqui é teu, você vai usar como você quiser. Higiene, ou a falta dela, é diferente. Pelo aqui é um fator de proteção, como nós temos em outras partes do corpo, tá? E aí tem o clitóris. A gente fala que normalmente só aparece a pontinha do iceberg, que tá aqui, mas olha lá o tamanho dele. Ela se surpreende, ela não acredita. O clitóris tem esse tamanho todo? O clitóris tem esse tamanho. Olha que interessante, o clitóris também tem ereção. Igual o corpo do pênis, né? Sim. O órgão masculino tem ereção, o clitóris também tem. Então, ele vai ficar inchadinho ali durante o período da excitação. E ele é tudo isso aqui. Então, ele está lá atrás. Né? Então, a gente tem acesso pela frente na pontinha e ele tem lá atrás. Aí eu falo para a mulher. Por isso que, muitas vezes, com a penetração, também é possível a mulher ter prazer, porque esse órgão ele tem contato com o corpo do clitóris. E a mulher tem que não é só a pontinha. Não é só a pontinha. E esse aqui é o órgão do prazer da mulher. Olha o tamanho dele. É o órgão do prazer. E aí, por que é importante a mulher conhecer o corpo dela e o homem também? Porque aqui a gente precisa de muito sangue circulando. Chega uma média, a gente fala, de quase 500 ml de sangue para acontecer toda a situação aqui, acontecer a estação, a lubrificação, quando o homem precisa de uma média de 50 ml de sangue aqui só, porque o homem é visual. Se ele tiver com uma saúde cardíaca, circulatória ok, rapidinho. Ele viu, ele tem ereção, ele está pronto. Para a mulher demora um tempo. A mulher tem um ciclo da resposta, então a mulher tem que ter o desejo, tem que ter a vontade, o tem que estimular bem aí na vulva também. Por isso que a gente fala que começa lá no café da manhã, né? No bom dia, tá tudo bem? Lembrar dessa mulher durante o dia, não é só chegar em casa à noite e já querer resolver. Aperta um botão e a gente sai correndo. Não, a mulher não funciona assim, né? Então, ela tem a questão da bexiga, eu gosto de falar bastante, eu trouxe esse materialzinho assim, só para entender, porque a bexiga, ela tem 3 fases. Então, ela tem a fase do enchimento, a fase do armazenamento e a fase do esvaziamento. E a gente tem um músculo que recobre essa bexiga, que é o músculo detrusor. Né? Então, ele contrai para a bexiga funcionar. Tem mulher, doutora, que faz xixi a cada 1 hora. Sim. Ah, é normal fazer xixi a cada 1 hora, a cada 2 horas? Não é. Eu costumo ensinar para as pacientes, considerem uma média de 8 a 10 micções durante o dia
Com intervalo a cada 3 horas, a cada 3 horas e meia. Se você está fazendo xixi a cada 1 hora, essa bexiga está trabalhando demais, ela está hiperativa. Vamos mandar a informação lá para o cérebro e corrigir o funcionamento dela. Ou a paciente faz xixi a cada 4 horas e meia, 5 horas em fazer xixi. Está hipoativa, às vezes até acontece depois da cirurgia, para voltar ao normal, sim, ela faz um pouco de retenção. Vamos fazer uma neuromodulação para fazer essa bexiga funcionar direitinho. Então, não pode ter o hábito de segurar o xixi, precisa obedecer o desejo. Não faça o xixi preventivo, eu também sempre falo. Eu vou sair, vou lá para o podcast, deixa eu já fazer xixi, porque eu não sei quanto tempo eu vou levar para chegar lá. E as mães ensinam isso para as crianças. É isso que eu ia falar, eu aprendi isso. Não é? A gente tem que fazer xixi antes de sair, antes de dormir, antes de dormir. Filhas. Então, eu faço isso com as minhas filhas. A hora de sair, você já sabe que você vai pedir para usar o banheiro, então vamos antes. Então, assim, claro. A minha caçulinha tem 17 anos. 17? Até hoje eu faço isso com ela, tadinha. Então, com a minha, antes do conhecimento, eu também fazia, né? Inclusive, eu não deixava nem ela sentar no vaso. Se levasse ao shopping, mamãe, quero fazer xixi. Aí vai lá. E eu dava um jeito de segurar para a menina não sentar no vaso. Ou vamos cobrir de papel. Mas não, a criança ela precisa sentar no vaso. Você precisa levar um lencinho lá com lisoforme, isso, alguma coisa e limpar. Um álcool gel. Depois da pandemia entrou álcool gel. Passa o álcool gel ali, higieniza o assento. Mas precisa sentar mesmo. Precisa sentar. Sabe por quê? Porque senão ela vai crescer com medo de infecção. E todo lugar que ela for, ela vai fazer xixi meio agachada. Ela não vai sentar para fazer xixi. Tá no trabalho, não consegue sentar no vaso. Foi no shopping, não consegue sentar no vaso. Faz xixi direito. Vai sempre viver nesse xixi preventivo. Tem hora certa, isso aqui tem uma capacidade. Imagina, se a tua bexiga comporta uma média de 500 ml de xixi, você vai no preventivo, toda vez que ela tiver com 100 ml, você vai lá e vai esvaziar, ela nunca vai alcançar a capacidade máxima dela. E você tem uma disfunção na bexiga. Tá vendo, meninas? O xixi preventivo não é saudável. Ensinem as meninas a sentarem no vaso, seja como for, não postergar, e vai fazer xixi quando tiver vontade. Filha, você está com vontade de fazer xixi agora? Não estou. Se tiver que parar em algum lugar para fazer xixi, vai parar. Porque ela vai levar isso para a vida adulta. Sim. E depois, para tirar esse hábito, a gente não consegue. É um treinamento desde pequeno. Aí ela já chega na pélvica cheia de disfunção para a gente tratar. E disfunção urinária, eu confesso que é um pouco mais chatinho. Sim, eu já fui em várias palestras que falam sobre incontinência urinária. É bem difícil, é complexa. Nem tem uma cirurgia única, são várias. E cada caso é um caso. Essas disfunções, eu percebi que elas são bem características. Mas como que as mulheres fazem para entender que realmente elas estão tendo sintomas de disfunção? Porque assim, o que você está relatando, eu vou trazer para a minha vida, inclusive para sua filha, para as minhas filhas, e eu preciso marcar uma consulta com você, com certeza. Mas a questão é, como que a gente consegue entender que alguns sintomas que a gente tem, eu falando por mim e provavelmente por muitas mulheres também, como que a gente consegue entender que isso é disfuncional? Tá, então vamos lá. O que é normal, o que é comum, né? Quando a gente fala de dor. É normal sentir dor na relação? Não é normal. É normal sentir muita cólica? Não é normal. Então, assim, vamos falar de dor, então? Pode ser? Vamos falar. Falando de dor. Se a menina tem uma dor, vamos falar lá da adolescência a partir da menarca, que é a primeira menstruação, não consegue ir à escola, tem 17 anos, você disse, tua filha? Tá, então já passou aí por esse período, né? Já uma menina que já menstrua, impede ela de ir à escola, faculdade, de sair, é um problema. Vamos investigar, né? Hoje a gente consegue diagnosticar meninas já com 16 anos, que já passam por cirurgia, né, doutora? Sim, a gente tem, a mais nova tinha 13, 14 anos. Eu já peguei uma paciente de 16 anos que nós tivemos que tratar, e às vezes essa menina ainda não teve a primeira relação, isso não impede a pélvica, tá? A gente consegue trabalhar. Então, essa é uma questão da dor. Então, tá sentindo muita dor que te impede de fazer as coisas, é um alerta, não é normal, é uma disfunção. Está fazendo xixi a cada 1 hora, a cada 2 horas, é uma disfunção. Você tem uma bexiga hiperativa que precisa de tratamento. Perdeu o xixi, estamos aqui todas conversando. E aí vem um assunto engraçado, aquela gargalhada. Para, senão eu vou fazer xixi. Então.
Escapou um pouquinho de xixi. Isso é uma disfunção, isso é incontinência urinária. Mas foi uma gota. É incontinência urinária. Primeira opção de tratamento conservador, padrão ouro, que nós chamamos, para incontinência urinária, a fisioterapia pélvica. Porque a gente passa primeiro pelo tratamento conservador, tá? E é um tratamento extremamente efetivo. Perdeu o xixi, não importa como. Rindo, pegando peso, agachando. Tem mulher que perde xixi durante a relação. Sim. Tá? Pegou a criança no colo, tá fazendo atividade física, perdeu, tossiu, espirrou, isso é disfunção. É incontinência urinária, então precisa tratar. Sentiu uma bolinha no canal vaginal, tá sentindo um peso, uma pressão, é o órgão saindo ali, pode ser um prolapso, precisa ser avaliado pela ginecologista. E aí vai ser encaminhada para a pélvica para tratar junto também. Tá? Ninguém trabalha sozinho. Sim. Levantou. Doutor, eu acordo 1, 2, 3 vezes à noite para fazer xixi. Deus do céu, que qualidade de sono que essa mulher tem. Isso é uma disfunção. Não é para acontecer. O aceitável é que você levante à noite no máximo uma vez. E não é para acontecer sempre. Se está acontecendo, tem pessoas que perdem xixi. Não é só criança não, tá? À noite. Acontece adulto, porque aí vem a disfunção. O homem também, tá? Sabe aqueles pinguinhos que ficam lá na cueca molhada? Aquilo ali tem tratamento. Precisa tratar, tá? Então, essas são as questões, assim, mais básicas de disfunções que aponta para um alerta. Se essa menina não consegue evacuar direito, por exemplo, a constipação, a fisioterapia pélvica trata. Porque, assim, a gente fala muito, quando fala de constipação, de ingestão de fibras e de água. Sim. Eu vi no pod da Érica, né, a doutora Érica, a Nutri, e ela comentou da importância da físio na constipação. E por quê? Ela sabe disso, né? Ela faz um excelente trabalho com a paciente dela. Da parte nutricional. Da parte nutricional. Cuida e orienta direitinho. Érica, mas... Poxa vida, eu estou comendo direitinho, você está me ensinando direitinho, estou seguindo as orientações e estou com muita dificuldade para evacuar. Existe uma disfunção do intestino que a gente precisa tratar. É funcional. Então, tem que agregar a Nutri com a físio, porque a parte funcional, quem vai tratar? A pélvica. Então, muito cuidado com as crianças que são constipadas, porque lá na frente, elas podem desenvolver incontinência fecal e anal e prolapso. E a constipação crônica judia muito. Como a proximidade dos órgãos é muito grande, às vezes uma mulher que tem uma disfunção aqui no intestino, ela vai ter uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Se ela tem um problema na bexiga, ela também vai ter uma questão com o intestino ou dor na relação, porque uma mulher constipada, a parede posterior do canal vaginal está muito próxima aqui, né, com o intestino. Então, imagina um megacólon ali, um monte de fezes acumulada. Ela vai para a relação, vai bater ali, ela vai ter dor na relação. Então, isso é um alerta importante para entender que é uma disfunção que precisa ser tratada também, tá? Muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho também, as pacientes têm muita dor para ter relação, né? Tá. Ato sexual também é muito importante. A maioria das mulheres, né, das pacientes portadoras de endometriose sentem dor na relação. É uma queixa bem importante. Isso atrapalha o casamento, né? E é bem na fase melhor delas, né? Atrapalha muito o casamento. Então, pensa assim, uma que ela tem o sonho de engravidar. Sim. Então, como é que ela vai engravidar se ela precisa ter relação ela não consegue ter relação? Aí tem o marido que quer ter relação, quer namorar, e essa mulher... Não é que ela não quer, ela não consegue. Quer, coitada. E muitas vezes ela vai para a relação já sabendo, quando terminar eu vou ficar morrendo de dor, Sim. Eu vou sofrer horrores. Então ela já vai tensionada, toda contraída. Sofre durante e sofre depois da relação. Tá? E a pélvica para dor, gente, é um tratamento tão prazeroso. Mexe muito com o emocional das mulheres. Então, elas já chegam emocionalmente bem abaladas. Então, o que eu faço quando é para tratar dor na relação? Eu trago o parceiro para acolher ela. Então, na minha primeira consulta, depois que eu fiz a primeira parte da anamnese com ela online, depois que eu dou a consultoria íntima, ensino o corpo dela para ela, aí eu vou falar, agora você vai trazer o seu marido e eu vou explicar para ele como funciona o teu corpo. Eu vou explicar para ele o ciclo da resposta sexual. Olha que interessante, eu sempre explico para a mulher, eu dou um exemplo para ela, e às vezes eu uso o material que eu tenho, né? Então eu vou usar aqui.
A mulher, quando ela está em repouso, nós estamos aqui, ninguém está pensando em sexo, ninguém está sendo estimulada nem nada. O canal vaginal dessa mulher, né, doutor, ele tem uma média de uns 8 centímetros, 10 centímetros ali, e as paredes são fechadinhas, coladinhas. Então, para ela querer alguma coisa e para ela não ter dor na relação, vamos desconsiderar os focos de endometriose, porque ela tem foco de endometriose e lá ela vai tirar dor. Então, ela foi para a cirurgia, depois ela vai ser tratada. E aí eu vou preparar ela para os exames ginecológicos, né? Então, ela passou por cirurgia, em algumas cirurgias você sabe que às vezes vocês mexem no canal vaginal, às vezes tem que diminuir esse canal, e ela vai ficar lá com mais dor, mais tensão, então eu tenho que preparar o retorno para a atividade sexual. Nada melhor que eu trazer o marido para falar, olha, o corpo dela agora vai reaprender, ela vai precisar relaxar, vamos preparar isso para penetração, então o foco agora não é penetração. Então, a gente vai trabalhar muito com a questão do relaxamento. Então, eu trago ele para o consultório e explico principalmente essa questão do ciclo da resposta sexual. Porque eu falo assim, ó, se vira nos 30, o canal dela que é isso aqui, para ela ir para a relação não ter dor, isso aqui tem que virar isso aqui. E é o que acontece. Então, imagina, aqui está a vulva, né? Aí lá está o canal vaginal dela aqui. O que tem aqui, doutor? O útero. Não tem nenhum úterozinho aqui, né? O meu está no consultório. O útero está aqui. Então, quando ela passa, ela tem desejo, ela está excitada, ela está lubrificada, esse canal, ele aumenta porque o útero sobe. Sim. Então, aumenta esse canal em comprimento e ele alarga, ele dilata. Aqui eu explico para ele, ó, esse é o momento que você pode vir para penetração. Nesse momento não é para a mulher ter dor na relação. Então, se ela está tendo dor, é porque não está tendo as preliminares, não esperou que esse ciclo acontecesse. Sim, não está tendo lubrificação suficiente. Não está tendo lubrificação suficiente. E no consultório a gente tem vários recursos para melhorar a lubrificação. A gente pode trabalhar com laser, não um laser médico, né? Eu, como fisioterapeuta, eu uso laser de baixa frequência, então que é para trazer calor para a região, para trabalhar a questão da dor, da inflamação. A gente usa eletro. Eu sempre falo sobre a importância, principalmente do retorno da atividade sexual, precisa começar com lubrificante. Não vá para a relação sem lubrificante. A mulher já tem dor. Aquele intercurso, ele pode causar microfissuras ali. Vai machucar. Então, tá pronto. O doutor liberou para a relação sexual. Eu faço toda a orientação de como esse retorno deve acontecer gradualmente. E eu falo, olha, hoje no mercado existem várias opções, né? Sim. Tem um que aquece. Então, como a gente precisa de bastante calor nessa vulva aqui, para dilatar, não esquenta, aquece e fica super agradável. Existe um outro lubrificante que ele é siliconado. Então, eu dou essa dica, porque às vezes aquele à base de água tem que ficar reaplicando o tempo todo, tanto no canal como no corpo, no órgão masculino, né? Eu falo, se você usar um lubrificante siliconado, ele tem uma consistência que é melhor, ele vai se manter no canal e no órgão por mais tempo. E também não pode usar muito, porque atrapalha o homem também. Porque atrapalha o homem. Ele não vai sentir nada também. Então, para um começo, vamos usar um pouco, tem uma série de cuidados. Aí eu falo, você vai conduzir esse homem de acordo com o teu ritmo, na tua intensidade, na posição que é melhor para você, que você tem o controle, e aí eu tenho que ensinar, olha, você vai conduzir, porque o homem também não sabe. Aí que eu falo, vamos aproveitar, enquanto não pode ter penetração, para descobrir essa mulher. O que ela gosta, o que você pode fazer nesse corpo que vai proporcionar prazer? Porque prazer, doutora, é diferente de orgasmo. Às vezes essa mulher não consegue chegar ao orgasmo, até porque ela está limitada por conta da dor, mas ela consegue ter uma experiência de prazer com esse marido. Sim. Poxa, foi tão gostoso, a gente teve um tempo só nosso, que aí ele fez carícias, ele beijou. Poxa, foi tão gostoso. E não precisou da penetração para ela ter prazer. Ela se sentiu acolhida, porque ela foi abraçada, ela foi beijada, acariciada. Então, essa parte da dor no consultório, a gente usa uma série de recursos, mas eu sempre peço, marido, vem, participa junto comigo. Porque vai ter um momento que eu vou pedir para a mulher fazer alguns exercícios e alguns cuidados em casa, que para ela fazer sozinha é complicado. E eu levo o marido para o consultório e eu ensino ele. Falei, olha, você vai ajudar ela nesse sentido. Então, por exemplo, você vai pegar um vibrador e vai colocar ali para ajudar ela a soltar
musculatura de forma externa. Então ele vem, às vezes ele coloca a luva, eu coloco a luva no marido, eu falo, olha, é assim. E aí ele vai perder o medo do toque, porque o marido também fica com esse medo. Sim. Não vou encostar, não, acabou de passar por uma cirurgia. Às vezes até tem já os 3, 4 meses que a doutora pediu, e esse marido ainda está com receio de tocar na mulher. Então é o momento que eu levo para o consultório, eu vou colocar a luva, falar, em casa você vai higienizar bem as mãos se você não usar luva, mas você vai ajudar, por quê? O trabalho não é só no consultório, eu preciso dessa mulher fazendo Sim. a parte dela em casa. E se o marido ajudar, o fator dor vai resolver muito mais rápido. Muito tabu, né, Claudilene? Então- Tem que o marido saber, a mulher também está preparada e ela também precisa querer se conhecer, né? Olha quanto tabu tem que quebrar. Ah, você falou São em vibrador. Podemos fazer uma enquete aqui, quantas mulheres têm vibrador? Não tem a nossa criação, ainda a fase que a gente ainda está. Eu acho que às vezes as mais jovens estão mais abertas, mas Sim. as que estão na nossa faixa etária, não passa pela cabeça delas comprarem um vibrador. Mas aí é mais um motivo para eu levar o homem, porque eu mostro o que é um vibrador. Na verdade, na pélvica, o vibrador, doutor, ele é um recurso terapêutico. Não é pornográfico. Não. Então eu levo ele e falo, olha, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um vibrador golfinho, isso aqui é um bullet. Ele vai ajudar a tirar a tensão da musculatura do canal vaginal da tua mulher. Então eu preciso da tua ajuda com isso. Tudo bem? Eu explico para ele o que é o recurso terapêutico. Não é que a mulher dele vai se masturbar e que aquilo ali vai virar um concorrente. Muito pelo contrário, eu falo, olha, enquanto você ajuda e faz essa parte, depois vocês aproveitam para namorar. Ela já está relaxada mesmo, já aliviou a dor. Então eu faço ele entender que aquilo é um recurso terapêutico. Porque eu preciso que ela use aquele instrumento em casa, né? Porque vai ajudar. Vai soltar a tensão, vai trazer mais circulação. E vai ser menos talvez- dolorido o tratamento. E talvez também esse receio, esse medo que o homem tenha da mulher sentir dor seja exatamente porque ele não sabe como funciona e a mulher também reclamar da própria dor. Tipo, ele vai ter a relação e ela reclamar, tá doendo. Então, assim, Cria uma resistência. por que eu vou, né, encostar na minha mulher? Por que eu vou ter relação com ela se ela está sentindo dor? Então, fica aquele receio. Talvez seja por isso também. E aí, E quando nessa ele situação- conhece, Nessa situação que você coloca, às vezes a gente percebe uma disfunção no homem, até psicológica. Sim. Ele vai ter ali uma disfunção erétil. Isso, olha o ciclo de confusão, Exato. né? Ou ele tá tão assim que vem para uma ejaculação precoce. Sim. Imagina, aí eu trato a paciente, deixo ela 100% da dor. Se é o parceiro tem uma ejaculação precoce, eu falo, o seu marido precisa da pélvica, porque eu deixo ela preparada para namorar, para viver feliz, para ter prazer. E ela tem o tempo, porque tem o ciclo da resposta Sim. sexual. Se esse homem tem uma ejaculação precoce, que momento que ela vai ter prazer? Como é que vai ser? Ou se ele tem uma disfunção erétil, a disfunção erétil, no que escapa o órgão masculino, ele machuca o canal vaginal dessa mulher. Ou ele machuca a entradinha ali do canal vaginal. Sim. Então, tá tudo ligado. Por isso que é importante trazer os dois para o consultório para falar da importância e os dois vão se beneficiar dos recursos que a gente usa. Tá? Bia, eu também queria que você falasse que na fisiopélvica você vai, muitas vezes tem que introduzir o dedo lá, o seu dedo, e soltar essas fibroses. Fala isso também. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, sabe trapézio, gente, aqui em cima? Tem alguém com trapézio duro aí? Tem? Lucas. O meu... Lucas, não acredito. Lucas, ó. Aí você tem os pontos gatilhos. Nós chamamos de pontos gatilhos. Eu tenho muito, gente. Fica tensa, Tem segura demais. todo Ó, o peso você vai do ver, mundo. ó. O trapézio, o ombro tá lá em cima. Eu falo, desce esse ombro, menina, relaxa. Daqui a pouco vai ver o trapézio tá lá em cima de novo. Esses mesmos pontos gatilhos que deixa aqui durinho, dolorido, a gente tem lá dentro do canal vaginal. E aí que eu preciso do toque, que aí eu vou fazer uma espécie de um reloginho aqui e vou entender em quais pontos essa mulher tem dor. Aí eu faço uma pressãozinha aqui para baixo. Dói aqui? Dói. Dói quanto? De 0 a 10. Eu falo para ela, dor é diferente de incômodo. E a mulher que é a heroína, ela fala, dói 4. Poxa, olha que dor importante. Uma dor 4 é uma dor importante. Sim. Não é para ela ter uma dor 4 aqui. Eu falo para ela, dor 1 é importante. Se você tem uma dor 1, eu vou zerar essa dor. Então, eu vou procurando esses pontos gatilhos lá dentro da musculatura e vou tratar. Vou soltar para devolver o movimento. Porque justamente esses pontos gatilhos, essas tensões que formam ali, que causa dor. Então, precisa
Claro que eu faço um trabalho de fora para dentro. Às vezes, doutora, elas têm muitas aderências aqui, ó, de lábio interno, próximo da uretra. Você vai ver, tá tudo branquinho, tudo aderido. Aí eu tenho que fazer uma liberação e eu começo aqui, tá? Tá. Aqui. E aí eu abro esse lábio aqui, eu percebo que essa mulher já começa aqui, ó, tá cheio de aderência aqui. Aí eu começo a soltar aqui. E a gente faz um trabalho externo, traz calor, eu oriento usar a bolsinha de água quente por cima da roupa. E o calor, acho que relaxa. E aí ela começa a aprender que não dói. Exatamente. E conforme ela vai aprendendo que não dói, vai soltando mais e vai aprendendo a ter relações ela vai relaxando, sem contrair. Né? Aqui e aqui, os dois juntos vai relaxando. Quanto mais segurança a gente vai passando para ela, mais confiança ela vai tendo. Sim. E aí vai relaxando. Olha a complexidade que é a endometriose, né? Como vai você, mulher, vai ficar em casa e não vai procurar tratamento? E se tem tratamento, né? É aceitar a dor, porque tá tão acostumada, todo mês tem. Ah, é assim mesmo, já tô acostumada. E exercícios, como é que são os exercícios que você pede para fazer em casa? Aquela questão que eu citei aqui para você, se ela sabe contrair, se ela sabe relaxar, se ela é coordenada, eu vou entender onde estão os pontos de dor. Então, tudo começa do básico. Ah, passa muito tempo sentada? Então, a primeira orientação, lá no teu trabalho você vai levantar a cada 1 hora. Eu sempre tenho um diferencial nos meus atendimentos, além da consultoria íntima que eu faço um ajuste da estação de trabalho dela. Ah, trabalha no banco, sou dentista, sou advogada, trabalho híbrido, home office. Essa questão do sentado o dia inteiro, não vai trabalhar de calça jeans. Eu falo para ela, não vai trabalhar com nada apertado, principalmente no pós-cirúrgico. A bonita está lá indo trabalhar de calça jeans apertada. Gente, coloca uma coisa mais confortável para usar. Levanta a cada 1 hora. Mas você acredita que eu tenho que falar isso para gestante também? Como é que está crescendo um ser dentro dela, ela com calça apertada? Com calça apertada. Não dá. E eu falo, levanta a cada 1 hora. Levantou, faça exercícios de mobilidade pélvica. Isso eu ensino bastante, tá? Que é mobilidade de quadril para ajudar a soltar, porque muitas vezes ela tem restrição de movimento. E respiração, isso é bem importante, ela entender e aprender a respirar bem. A respiração, gente, faz uma diferença. Quando ela chega no consultório, ela descobre que ela não sabe nem respirar. É por causa da ansiedade, Bia? Isso aqui. A mulher com endometriose, ela já tem um padrão de ansiedade e de depressão, né? Então, aquela coisa de trocar. Aí você fala, faz uma inspiração. Ela faz assim, ó. E mais na nossa época, as mães falavam assim, prende essa barriga, menina, anda com essa barriga para dentro. Não sei se vocês aprenderam isso. Sim. Eu tenho pacientes que até hoje, a minha mãe nunca deixou eu soltar a barriga. Gente, olha o padrão que essa mulher adquire ao longo do tempo. Involuntariamente, o assoalho pélvico dela também está sendo contraído. E olha o que ela faz, ela desaprende a respirar, que ela está sempre fazendo a apneia aqui. A respiração ela tem que ser fluida para tudo. Principalmente durante o exercício físico. Exercício físico precisa de respiração. Então, eu também auxilio a essas que gostam, adoram uma academia, adoram um crossfit, uma aula funcional da vida, tá? Essa parte de exercício também precisa ser bem orientada. Que mais? Tem alguma... Né? São muitas informações. Muitas coisas. Mas é muito interessante, eu estou aqui alucinada. Tem alguma paciente sua que tem um caso assim emocionante que mais te impactou? Sim, sempre tem alguns casos. Né? Imagina, são 6 anos tratando pré- e pós-operatório de endometriose. E isso me faz muito feliz, me faz muito realizada, sabe? Porque você justamente vê uma mudança de vida, uma transformação. Ela chega naquele padrão de dor, de sofrimento, de que eu não posso nada, não tem vida social, e o marido quer sair, ela não quer, e aí passa pela cirurgia, já aquela mudança. Nossa, doutora, minha vida mudou completamente, hoje eu sou outra pessoa. Aí vem com aquele resquício ali para a gente tratar, porque faz parte, né? E aí, qual que é a parte mais emocionante? Assim, eu cito 2 situações, o que é mais gostoso de ver, de participar, é quando essa mulher que não podia engravidar, ela fez a retirada das lesões, ela tratou com a pélvica e ela engravida. Então, ali ela realiza o sonho dela. Tem coisa melhor que ver a mulher realizar o sonho. Sim. E é a mulher que não namorava, que o relacionamento dela foi extremamente abalado
Imagina uma mulher casada há 5, 10 anos que não tem relação com o marido. Imagina que casamento é esse. Sim. Um sofrimento para o casal, para os dois. E aí, quando ela tira a dor e ela vem para mim e fala, doutora, eu não sinto mais dor. Não só ela não tem mais dor, olha que coisa maravilhosa. É quando ela sente prazer. Isso. Porque ela entende. E aí, já tive muitos casos da paciente falar, doutora, agora eu entendi que eu não sou fria, não sou frígida quando falo. Eu achei que o problema era comigo. Que eu era incapaz de sentir prazer. Então, a gente tem alguns recursos no consultório que a gente traz mais sensibilidade para o canal vaginal, além de melhorar a lubrificação, e ela começa a ter prazer até na penetração. Aí, olha o que acontece, o marido entra no consultório. Dá licença, doutora. Olha, eu queria falar que eu não sei o que você fez aí, mas está maravilhoso. É sensacional. Agora a gente namora, agora a gente tem qualidade de vida, a gente tem intimidade. E aí eu falo, não foca só na gravidez. A gente entende que tem uma ansiedade pela gravidez, pela gestação, né, doutora? Aproveita, enquanto isso, vai namorando. Vai passear, vai curtir a vida. A hora que vem a gestação, viram outros desafios. Então, pelo amor de Deus, aproveitem para namorar. Exatamente. Então, quando ele vai no consultório e fala, ela não tem mais dor, e tem prazer, e tem orgasmo, aí eu me realizo. Aí é uma emoção, assim, bem forte, sabe? Porque a gente sabe que mudou e melhorou a qualidade de vida dessa mulher. Isso é muito, muito satisfatório. Nossa, tô aqui maravilhada com o que você está falando, porque a gente vê a diferença, né? Você está relatando a diferença do antes e do depois. Né? Depois ela chega com uma vida totalmente transformada, conhecendo o próprio corpo. E como é bom a gente se conhecer, porque quando a gente conhece o próprio corpo, a gente consegue transformar a nossa vida. O que uma paciente nunca deve fazer num pós-operatório? Vamos lá. O que ela não deve fazer no pós-operatório? Não respeitar as orientações, né, doutora? As orientações médicas. Então, a doutora fala assim, espera 30 dias. Ela está apressadinha para voltar para a academia. Então, por conta própria, ela desobedece. Né? Então, assim, obedeça as orientações do pós-operatório. Porque, às vezes, é uma mulher que está se movimentando bem, ela está andando bem, não está sentindo dor, que fez a cirurgia, e ela acha que lá dentro também já está tudo certo. Não, a cicatrização de dentro para fora. Lá dentro as coisas estão acontecendo ainda. Né? Então, respeite as orientações do pós-operatório e não vai fazendo as coisas por conta própria porque não está sentindo dor. Porque daqui a pouco volta para o consultório reclamando, né? É o problema que pode ter complicações, abrir a vagina, no caso de uma esterectomia. E aí, abriu a vagina, pode entrar em contato com o ar no meio ambiente externo, entram bactérias, elas podem reinternar, fazer até uma septicemia. Então, a gente pede para respeitar. E quando a gente fala, vai na físio, é o que eu estava conversando com você, né, Bia? Não quer dizer que já vai começar todos esses exercícios. Vai na físio, como ela explicou, para tratar a cicatriz, para orientar a evacuação, orientar a micção. Exatamente. E não mexer lá na região que está sendo cicatrizada. Não. Porque muitas também falam que se começar também a fazer exercício antes, é pélvico mesmo, da físio começa a ter dor. Não. Então tem sempre um time, né? Sim, tudo tem o tempo certo para acontecer. Né? O que eu falei, é global. Às vezes ela está reclamando de uma queixa no quadril pela própria posição da quantidade de horas que fica ali na cirurgia. Sim. Eu vou dar uma atenção para aquilo, eu vou dar uma atenção para a lombar dela, vou dar uma atenção para cicatrizes, para micção, para água, até uma orientação básica. Olha, a questão de beber água, como beber água. E aí depois a gente vai indo. Primeiro a gente sempre no caminho da analgesia. Né? Qual que é a tua queixa principal agora? É dor? Eu não vou causar dor, desconforto. Então, vamos trabalhar a questão da dor. E, assim, a fisioterapia pélvica, todo mundo pensa, é força, fortalecimento. Não é, gente. Sabe o que acontece quando a mulher se livra da dor? Ela se dá alta. Aí a pélvica fica doida. Sabe por quê? Porque ela não tem mais dor. Só que ela ainda precisa cuidar do assoalho pélvico para não perder xixi, precisa cuidar da bexiga hiperativa, da constipação, mas ela não tem mais dor, então ela se dá alta. E aí eu falo, sabe um videogame? Não tem as fases que você vai passando? Na pélvica é igual.
A gente começa lá do início. Fortalecimento é a última parte, porque a hora que começa a fortalecer, depois a gente vai treinar as atividades de vida diária. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela joga vôlei. Então depois a gente vamos fazer alguns exercícios, algumas coisas simulando. O que você faz? Você joga vôlei, você joga beach tênis, o que acontece? Mas é uma fase, passo a passo. Tá? Uma coisa de cada vez, não dá para ir lá já para exercício não, porque nem tudo é força. Fisioterapia pélvica não é sobre força, muito pelo contrário, é mais sobre relaxamento, sobre respiração. É sobre relaxamento e também coordenação. Eu entendi aqui hoje, a mensagem tá tudo em desarmonia, desarranjado, vamos reorganizar. Colocar tudo no lugar de volta. Porque o corpo em desbalanço, né? A gente não está falando de medicina integrativa, Sim. Tudo integrativo, gente. É isso que é integrar, isso que é a medicina holística, né? Exatamente. Nós estamos um corpo completo. Como um todo. Como um todo, não é só fazer tratamento clínico, cirúrgico, eu preciso que complemente com essa parte integrativa também, né? Até porque nem toda paciente passa pela cirurgia também, né, doutora? Não. Algumas pacientes de endometriose não têm indicação cirúrgica. Não tem indicação, mas elas precisam se coordenar, porque mesmo não tendo que fazer cirurgia... Vai precisar da pélvica, ela vai da nutricionista, às vezes da psicóloga, dependendo se é uma paciente E não pode querer fazer tudo sozinha, né? Não, eu leio aqui na internet e faço sozinha. Não adianta pesquisar também no ChatGPT. Porque quem te avaliou? Quem avaliou Sim. a tua musculatura? Sim. O tratamento ele é individualizado e personalizado. O teu assoalho pélvico não está igual dela. Sim. Não é porque vocês fizeram a mesma cirurgia que está a mesma coisa. Às vezes você tem noção do que é a coordenação, você sabe respirar, você tem uma consciência corporal e perineal e ela não tem. E aí os tratamentos mudam completamente. Porque eu passo um tempo ali educando essa mulher, entender como o corpo dela funciona, trazendo consciência corporal e perineal de assoalho pélvico, trabalhando a respiração para depois chegar no patamar que você está. Então não dá. Isso mesmo. Não Por que muitas mulheres têm personal trainer? Então, precisa ter a personal físio. Pois é. A gente precisa mesmo. Porque não é o mesmo, né? Essa questão da coordenação motora, ela é muito importante, porque tem pessoas que têm dificuldade em coordenação motora. Então, esse tipo de pessoa certamente vai sofrer um pouquinho mais com essa questão. O tratamento vai levar um pouquinho mais. Porque aquilo que você falou, você vai ensinar a pessoa. Então, ela vai ter que aprender Exatamente. Primeiro. Né, para depois. Tem habilidade, tá? Tem meninas novas que não sabem fazer isso aqui. Você pede para ela fazer, ela não sabe. Não são só, a gente vai pensar, são mulheres mais velhas, porque eu tenho pacientes com 50, 60 anos também, né? Que justamente elas têm mais dificuldade. A tendência é ter mais dificuldade de entender, de ter essa consciência, mas tem mulheres super jovens que não têm essa consciência. Que não tem. É muito bom, né? Muito bom. Que papo Nossa, gostoso, né, Cláudia? Foi incrível. Eu tô aprendendo um monte de coisas, viu? Eu achei que sabia um monte e aquela questão do ChatGPT é muito interessante, porque eu pesquiso tudo ali, mas o que eu ouvi, e é verdade, o ChatGPT, ele costuma agradar a gente. Verdade, então, assim, imagine... a gente quer ouvir, né? Exatamente. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Então, você vai lá, ele vai te induzindo a você ouvir exatamente aquilo que você quer. Então, ele vai lá dando as respostas que você quer ouvir. E realmente não adianta. Precisa, sim, de uma anamnese, precisa, sim, de um acompanhamento e muitas vezes precisa ensinar essa mulher o que ela precisa fazer, né, que ela não sabe. E é muito importante isso. É, muito bom. Pena que nós temos que encerrar, né? Poxa. Vamos convidar a Bia para outros Precisa temas. voltar, Bia. Vamos convidá-la para outros temas, sexualidade, outras doenças, né? Mas agora com a endometriose, acho que é isso, né? Quero que você deixe uma mensagem resumindo, né? Então, o que eu entendi é que não é só fazer cirurgia, não precisa ter medo da dor, mas deixe uma mensagem para elas, fala do seu trabalho. Tá. Porque acho que falta é divulgação, né? Por que nós idealizamos esse podcast, que Conexão Humana 5.0? Porque é uma demanda das pacientes. Eu quero ver vocês lá falando, né? É verdade. Porque tem muita gente falando, muita gente que não se baseia em trabalho científico, não se baseiam, não vão em congresso, não se atualizam e estão aí falando. Então, como as pacientes pediram, eu quero ver vocês que nós nos consultamos falando também. Então, eu quero agora você, né, encerrar agora, falar do seu trabalho, deixar uma mensagem, encorajar nossas pacientes a procurar você.
Bom, acho que é importante as mulheres entenderem uma coisa. Sentir dor não é para fazer parte de ser mulher, né? Ser mulher não é sentir dor, entender, aceitar que você tem que sentir dor. Então, se você tem uma dor, se você tem uma disfunção que te impede de trabalhar, que te impede de estudar, que te impede de brincar com os seus filhos, de ter uma relação saudável com o teu parceiro, com a tua parceria, né? De namorar, de ter prazer, procura ajuda. Mas procura ajuda no lugar certo, né? Existem hoje, graças a Deus, especialistas falando de endometriose, né? Estão crescendo, né? Tem aqui a doutora que forma, que ajuda, que capacita na cirurgia robótica. Então, assim, cuidado com essa questão da internet, o acesso está muito fácil, né? A inteligência artificial, tem alguns profissionais que dão cursos online, mas que ensinam coisas que são perigosas, principalmente para pacientes que têm dor, né? Então, por exemplo, o tal do Pompoaris é para toda mulher? Não! Ele não tem nada a ver com a pélvica. Para a mulher que sente dor, ele piora muito a situação. Depois essa mulher vai voltar para o consultório com dor. Então, procure um bom profissional. Hoje, na pélvica, nós temos pélvicas no Brasil todo. Isso me deixa muito feliz. Tenho muitas pélvicas hoje capacitadas. Que bom. Para atender. Eu atendo em São Paulo, atendo aqui em Santo André e atendo no litoral de São Paulo também, na Praia Grande. Mas quem assistir, precisar de indicação de profissionais que atendam no Sul, no Rio de Janeiro, no Nordeste, tem uma lista de profissionais excelentes. Nós vamos deixar na descrição do vídeo. Pode entrar em contato comigo lá depois no direct do meu Instagram. Sim. Pode deixar dúvidas, né? Empresas, igrejas, academias e escolas, eu aproveito para falar, eu faço palestras também, falando sobre saúde integrativa, sobre saúde íntima, precisa levar essas informações. Hoje a gente fala muito de saúde mental e todas essas disfunções uroginecológicas comprometem muito o emocional da mulher, comprometem muito a saúde mental de homens e mulheres, tá? Então, mulheres portadoras de endometriose, com dor na relação, com incontinência urinária, são mulheres que não produzem bem, que não trabalham bem. Então, vai faltar no trabalho, vai se afastar. Homens que têm lá disfunção erétil, ejaculação precoce, que passa pela cirurgia de próstata, que é a prostatectomia, ele também precisa da pélvica no pré e no pós-operatório, porque a tendência é ele evoluir com uma incontinência urinária, com uma disfunção erétil. Então, a gente precisa levar informação de saúde para todo mundo, tá? Não esquecendo das crianças, porque nós tratamos crianças também. Tem a criança que tem a enurese noturna, né? Tem a criança que é muito constipada e gera outros problemas. Então, a questão é cuidar. Cuida do teu corpo, investe. A gente sabe que muitas vezes não é um tratamento barato, né? Mas aí eu falo, o que é mais caro? Você não poder participar de um evento social porque está perdendo xixi, porque está sentindo dor, ou é você ir lá e investir num tratamento bom, um tratamento que vai trazer qualidade de vida para você. Então eu falo, se olha com carinho, pega um espelho na tua casa, olha para o teu corpo, sabe? Olha para a tua região íntima sem medo, sem tabu. Procura entender, olha para você entender o que é normal, o que é saudável, porque quando você for olhar ou colocar a mão, sentir uma coisa diferente, você vai procurar a tua médica, vai falar, doutora, tem alguma coisa diferente aqui. Então, acho que a mensagem é essa, tenha um olhar de carinho para você, para o teu corpo, invista na tua saúde, porque isso vai melhorar a tua qualidade de vida. Então, quanto antes buscar ajuda e tratamento, mais qualidade de vida vai viver muito melhor. Então, eu gostaria de agradecer a Bia, principalmente, que está aqui passando muita informação para a gente. E convidar todos vocês para participar dos nossos episódios. Eles estão emocionantes, a gente tem aprendido muito, tá? E principalmente com você, Bia. Hoje eu fiquei, assim... impactada, né? Muito impactada, né? Tanto que eu prestei muita atenção que eu nem consegui falar muita coisa. Mas isso é importante, porque isso significa que nós, mulheres, a gente não sabe tudo que a gente deveria saber sobre o nosso corpo. Esse é o ponto. Então, mulheres, muita atenção. Não percam os nossos episódios, eles estão incríveis. A Bia trouxe muito conteúdo bom, importante. Então, venham, assistam mais os nossos episódios, ative o sininho.
Se inscreva no nosso canal e venha participar conosco. Compartilhem esse conteúdo, hein? Muito importante, muita informação. Não se esqueçam, compartilhem mesmo, compartilhem bastante nas redes sociais para suas amigas e venha participar conosco porque a gente tem muito ainda que aprender. Obrigado, Bia. Obrigada, que agradeço a oportunidade. Obrigada.